As veias abertas da América Latina. Que bandeira darapeja sobre as máquinas? A velha se inclinou e abanou o fogo com a mão. Assim, com o dorso torcido e o pescoço espichado e arado pelas rugas, parecia uma antiga tartaruga negra. Mas aquele pobre vestido, por certo, não a protegia como uma carapaça. E de resto, ela era tão vagarosa só por causa da idade. Às suas costas, também torcido, seu casebre de madeira e lata, e além outros casebres semelhantes do mesmo subúrbio de São Paulo. À sua frente, numa chaleira cor de carvão, já fervia a água para o café. Levou uma latinha aos lábios. Antes de beber, balançou a cabeça e fechou os olhos. O Brasil é nosso, disse. No centro da mesma cidade e nesse mesmo momento, pensou exatamente a mesma coisa, mas em outro idioma, o diretor executivo da Union Carbide, enquanto levantava uma taça de cristal para celebrar a captura por sua empresa, de mais uma fábrica brasileira de plásticos. Um dos dois estava errado. Desde 1964, os sucessivos ditadores militares do Brasil festejam os aniversários das empresas do Estado, anunciando sua próxima desnacionalização, que chamam de recuperação. A Lei 56.570, promulgada em 6 de julho de 1965, reservou para o Estado a exploração da petroquímica. No mesmo dia, a Lei 56.571 derrogou a anterior e abriu a exploração para investimentos privados. Deste modo, a Dow Chemical, a Union Carbide, a Phillips Petroleum e o grupo Rockefeller obtiveram, diretamente ou através de associação com o Estado, o filé mignon tão cobiçado, a indústria dos derivados químicos do petróleo, previsível boom da década de 70. O que ocorreu durante as horas decorridas entre uma e outra lei? Cortinados que tremem, passos nos corredores, desesperadas batidas na porta, cédulas verdes voando pelos ares, agitação no palácio, de Shakespeare a Brandt. Muitos gostariam de ter imaginado essas cenas. Um ministro do governo reconhece. Forte no Brasil, além do próprio Estado, só existe o capital estrangeiro, salvo honrosas exceções. E o governo faz o possível para evitar essa incômoda concorrência para as corporações norte-americanas e europeias. No Brasil, o ingresso em grandes cifras do capital estrangeiro destinado às manufaturas começou nos anos 50 e recebeu um forte impulso do Plano de Metas, de 1957 a 60, posto em prática pelo presidente Juscelino Kubitschek. Aquelas foram as horas da euforia e do crescimento. Brasília nascia, brotada de uma galera mágica, no meio do deserto, onde os índios não conheciam nem mesmo a existência da roda. Abriam-se estradas, construíam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um carro novo a cada 2 minutos. A indústria crescia em ritmo acelerado. Eram abertas portas de par em par. Aos investimentos estrangeiros, aplaudia-se a invasão dos dólares. Sentia-se a vibração do dinamismo do progresso. As cédulas circulavam com a tinta ainda fresca. O salto adiante era financiado pela inflação e por uma pesada dívida externa que seria descarregada, angustiante herança sobre os governos seguintes. Foi concedido um tipo especial de câmbio, que Kubitschek garantiu
para a remessa de lucros às matrizes das empresas estrangeiras e para a amortização de seus investimentos. O Estado assumia a responsabilidade solidária no pagamento das dívidas contraídas pelas empresas no exterior e fixava também um dólar barato para a amortização e os juros dessas dívidas. Segundo o informe da CEPAL, mais de 80% do total dos investimentos que chegaram entre 1955 e 1962 provinha de empréstimos obtidos com o aval do Estado. Isso significava que mais do que 1/5 parte dos investimentos das empresas derivavam da banca estrangeira e passavam a engrossar a vultuosa dívida externa do Estado brasileiro. Além disso, concediam-se especiais benefícios para a importação de maquinário. As empresas nacionais não gozavam dessas facilidades presenteadas à General Motors e à Volkswagen. O resultado desnacionalizador desta política de sedução perante o capital imperialista se manifestou quando foram publicados os dados da paciente investigação realizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade sobre os grandes grupos econômicos do Brasil. Entre os conglomerados com um capital superior a 4 bilhões de cruzeiros, eram estrangeiros mais da metade, a maioria norte-americanos. Acima de 10 bilhões de cruzeiros, apareciam 12 grupos estrangeiros e apenas 5 nacionais. Quanto maior é o grupo econômico, maior é a possibilidade de que seja estrangeiro, concluiu Maurício Vinhas de Queiroz na análise da pesquisa. Mas tão ou mais eloquente foi constatar que, dos 24 grupos nacionais com mais de 4 bilhões de capital, apenas 9 não estavam ligados por ações a capitais dos Estados Unidos ou da Europa. E ainda assim, em 2 deles, apareciam entrecruzamentos com diretorias estrangeiras. A pesquisa detectou 10 grupos econômicos que exerciam um virtual monopólio em suas respectivas especialidades. Desses 10, 8 eram filiais de grandes corporações norte-americanas. Mas tudo isso parece brincadeira de criança comparado ao que veio depois. Entre 1964 e meados de 1968, 15 fábricas de automóveis ou de peças para veículos foram deglutidas pela Ford, Chrysler, Williams, Simca, Volkswagen e Alfa Romeo. No setor elétrico e eletrônico, 3 importantes empresas brasileiras foram parar em mãos japonesas: Whitehead, Bristol, Mead Johnson e Lever. Devoraram uns quantos laboratórios e a produção nacional de medicamentos se reduziu à 1/5 parte do mercado. A Anaconda se lançou sobre os metais não ferrosos e a Union Carbide sobre os plásticos, os produtos químicos e a petroquímica. A American Can e a American Machine and Foundry e outras colegas se apossaram de 6 empresas nacionais de mecânica e metalurgia. A Companhia de Mineração Geral, uma das maiores fábricas metalúrgicas do Brasil, foi comprada a preço vil por um consórcio do qual participavam a Bentley Steel e o Chase Manhattan Bank e a Standard Oil. Foram sensacionais as conclusões de uma comissão parlamentar formada para investigar o assunto. Mas o governo militar fechou as portas do Congresso, e o público brasileiro jamais conheceu esses dados. Sob o governo do Marechal Castelo Branco, foi firmado um acordo de garantia de investimentos que concedia às empresas estrangeiras virtual extraterritorialidade.
com a redução de seus impostos sobre a renda e a outorga de facilidades extraordinárias para desfrutar de crédito, além do afrouxamento do torniquete imposto pelo anterior governo de Goulart à drenagem dos lucros. A ditadura acenava para os capitais estrangeiros, oferecendo o país como os proxenetas oferecem uma mulher, e destacava seus atributos. O tratamento dado aos estrangeiros no Brasil é um dos mais liberais do mundo. Não há restrições à nacionalidade dos acionistas. Não existe limite para o percentual de capital registrado que pode ser remetido como lucro. Não há limitações ao repatriamento do capital. E o reinvestimento de lucros é considerado um incremento do capital original. A Argentina disputa com o Brasil o papel de praça predileta dos investimentos imperialistas, e seu governo militar não ficava atrás na exaltação das vantagens. Nesse mesmo período, no discurso em que definiu a política econômica argentina, em 1967, o general Juan Carlos Onganía reafirmava que as galinhas concedem às raposas igualdades de oportunidades. Os investimentos estrangeiros na Argentina são considerados em pé de igualdade com os investimentos de origem interna, de acordo com a política tradicional de nosso país, que nunca discriminou o capital estrangeiro. A Argentina também não impõe limitações à entrada de capital forâneo, nem à sua gravitação na economia nacional, nem à saída dos lucros e nem à repatriação do capital. Os pagamentos das patentes, regalias e assistência técnica são feitos livremente. O governo isenta de impostos as empresas e lhes fixa taxas especiais de câmbio, além de muitos outros estímulos e franquias. Entre 1963 e 1968, foram desnacionalizadas 50 importantes empresas argentinas, 29 delas caindo em mãos norte-americanas. Em setores tão diversos como a fundição do aço, a fabricação de automóveis e peças de reposição, a petroquímica, a química, a indústria elétrica, o papel e os cigarros. Em 1962, duas empresas nacionais de capital privado, Cian di Tella e Indústrias Kaiser Argentinas, figuravam entre as 5 maiores empresas da América Latina. Em 1967, ambas foram capturadas pelo capital imperialista. Entre as mais poderosas indústrias do país, que faturam em vendas cada uma mais de 7 bilhões de pesos anuais, a metade do valor total de vendas pertence às firmas estrangeiras, 1/3 aos organismos do Estado e apenas 1/6 às sociedades privadas de capital argentino. Dos investimentos norte-americanos na indústria manufatureira da América Latina, o México congrega quase a 1/3 parte. Tampouco este país opõe restrições à transferência de capitais e à repatriação de lucros. As restrições cambiais brilham pela ausência. A mexicanização obrigatória dos capitais, que impõe a maioria nacional das ações em algumas indústrias, foi bem acolhida, em termos gerais, pelos investidores estrangeiros, que reconheceram publicamente diversas vantagens na criação de empresas mistas. Segundo declarava, em 1967, o secretário de Indústria e Comércio do governo. Cabe notar que, mesmo empresas de renome internacional adotaram essa forma de associação de companhias que se estabelecem no México. E, igualmente, é importante destacar que a política de mexicanização da indústria
não só não desestimulou os investimentos estrangeiros no México, como também fez com que fosse batido o recorde de investimentos em 1965. E o volume alcançado em 1965 foi novamente superado em 1966. Em 1962, das 100 empresas mais importantes do México, 56 eram total ou parcialmente controladas pelo capital estrangeiro. 24 pertenciam ao Estado e 20 ao capital privado mexicano. Essas 20 empresas privadas de capital nacional participavam um pouco mais da 7ª parte do volume total de vendas das 100 empresas consideradas. Atualmente, as grandes firmas estrangeiras dominam mais da metade dos capitais investidos em computadores, equipamentos de escritório, maquinário e equipamentos industriais. General Motors, Ford, Chrysler e Volkswagen consolidaram seu poderio na indústria de automóveis e na rede de fábricas auxiliares. A nova indústria química pertence a DuPont, Monsanto, Imperial Chemical, Allied Chemical, Union Carbide, Cyanamide. Os principais laboratórios estão nas mãos da Parke Davis, Mark & Company, Sidney Ross e Squite. A influência da Celanese é decisiva na fabricação de fibras artificiais. Anderson Clayton e Liber Brothers dominam em grau progressivo a fabricação de óleos comestíveis. E os capitais estrangeiros têm uma presença esmagadora na produção de cimento, cigarros, borracha e derivados, artigos para o lar e alimentos diversos.